Olá, meus amados, que bom! Estamos de volta depois de uma semana que falhamos. Tivemos algumas razões e deixamos de transmitir, mas estamos de volta. Peço desculpa por ter falhado e espero que a partir de agora, à medida do possível, não falhar. Porque realmente há pessoas que esperam por esta transmissão, embora seja um número pequeno, mas o número não importa, mas que haja filhos de Deus que estão examinando a palavra de Deus, buscando pela verdade e desfrutando a verdade e assim realmente desfrutar a liberdade. É este ponto que nós vamos conversar. Eu sei que para muitas pessoas que assistiram às palestras até a última, e alguns termos são até novos, estranhos, nunca haviam ouvido. Alguém comentou: o que é decreto dominical? Que foi o título da última palestra, que nunca ouviu este termo, mesmo frequentando as igrejas. O decreto dominical é um termo, creio eu, bastante específico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por causa da guarda do sábado, e por causa de santidade do sábado, por eles considerarem como sendo o selo de Deus, a guarda do sábado. Então, oposto, que seria o sinal da besta, seria o domingo. Então, um poder religioso e também um poder político que representa o inimigo da vida, o destruidor, o diabo. Então, eles vão ter este sinal da besta do Apocalipse 13. Então, o decreto de guardar o domingo, isso ser oficializado pela lei, pelos Estados Unidos e depois o mundo inteiro. Então, este acontecimento que ainda está para vir, assim que acredita os adventistas do sétimo dia, então é tal de decreto dominical, isto é, guardar o domingo no lugar do sábado, o sétimo dia. Isso ser diria o quê? O mundo inteiro fazer isto por lei, por um decreto. Então, já explicamos que isso pode ocorrer, mas isso é justamente a mesma coisa que os que guardam o sábado. Quer dizer, colocar uma condição. Você precisa guardar a lei e assim não transgredir a lei para não pecar, para poder então ser selado. E domingo a mesma coisa. Quem guarda o domingo como o dia santo que Deus estabeleceu para guardar, também entra nesta condição. Precisa guardar o domingo para que Deus nos abençoe e acabe com tantos males que estão ocorrendo nesta planeta. Enfim, ambos os raciocínios são dentro do conceito condicional.
você precisa fazer alguma coisa para receber algum favor. Talvez, bem provável que na próxima palestra eu vou então referir o que é selo de Deus e o que é sinal da besta, baseando na Bíblia, e vamos experimentar algo extraordinário. Mas hoje eu trouxe um assunto que agora mudei um pouco daquele assunto que vinha já há um bom tempo sobre o sábado, o 7º dia, sobre 10 mandamentos. Está relacionado, mas eu vou trazer algo bem interessante que é experiência de Abraão. Eu nunca tinha imaginado isto e percebido, mas ao examinar a Escritura, o Espírito Santo abriu meus olhos para enxergar. E quando enxerguei isto, fiquei sobremaneira feliz, alegre, e mais uma confirmação de que a verdade literalmente nos proporciona a liberdade. Então, essa parte que nós queremos examinar hoje. Eu convido a todos a pegarem a Bíblia, Escritura Sagrada, e abrir no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, então, começa a história de Abrão. Primeiro, seu nome é Abrão. Vamos ver aqui no verso 1. Ora, disse Jeová a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Que coisa extraordinária! Para um ser humano, Jeová, Deus, Criador, ordenar: sê tu uma bênção. Foi um grande privilégio de Abrão ouvir isto. Eu não sei se Abrão teve uma compreensão perfeita desta ordem: sê tu uma bênção. Mas registros posteriores mostram que Abrão e também Sarai, sua esposa, tinha focado essa parte: de ti farei uma grande nação. Uma grande nação. Isso aparece no capítulo 15 de Gênesis, onde, então, Abrão, quando Jeová veio conversar com ele, então ele faz uma pergunta. Mas primeiro, Deus afirma isto. Abrão, numa visão, e Jeová disse: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Jeová Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos?
e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo Jeová, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu em Jeová, e isso lhe foi imputado para justiça. É uma coisa que no mundo protestante, no mundo cristão, fala muito. Abraão creu que sua posteridade seria como o número de estrelas que ele estava enxergando, porque Jeová afirmou isso para ele. Ele creu piamente, sem ter nenhum filho ainda. Nesse período, Abrão tinha 85 anos. 10 anos depois que ele saiu da cidade de Ur dos Caldeus. Então, Abrão creu em Jeová, e isso lhe foi imputado para justiça. Aqui vem um termo teológico, que é justificação pela fé. Somos justificados pela fé, não da obra. Essa crença, essa doutrina é uma das principais doutrinas no mundo cristão. Exercer a fé, e quando exerce a fé em Jesus Cristo, somos justificados, temos a salvação plena e vida eterna. Realmente é um evangelho. Por você crer, exercer a fé, você ser justificado sem que você tenha feito alguma coisa. Se nós aplicarmos esta verdade na saúde, você não precisa ter algum hábito ou estilo de vida saudável para você ter saúde, mas sim crer em Jesus Cristo, que deu a vida, vida em abundância, vida eterna. Por isso que, mesmo que doença possa vir e afetar você, e você nunca ser doente, aquela doença jamais levará à morte. Então, esta crença de que doença pode existir em mim, mas eu jamais serei doente, e a doença será curada porque Jesus me perdoou todos os meus pecados, e Ele que sara todas as minhas enfermidades. É que Jesus que levou sobre si todas as minhas iniquidades e curou. Ele que tomou sobre si as minhas enfermidades. Isaías 53, 4. Então, é a aplicação de justificação pela fé na saúde.
Precisa explicar melhor? Talvez eu já tenha falado bastante sobre este assunto, né? Então, Abraão creu na palavra de Jeová, que seu descendente, sua posteridade será igual número de estrelas que ele não conseguia contar, incontáveis. E isso foi imputado para justiça. Bom, não passa muito tempo, no próximo capítulo, Gênesis 16, então nós vemos uma afirmação muito interessante de esposa de Abrão, Sarai. Sarai falou para seu marido: eis que Jeová, preste atenção agora, tá? Eis que Jeová me tem impedido de dar à luz filhos. O entendimento ou a crença de Sarai de não ter filho ou ser estéril, ela apontou a quem? A causa da sua esterilidade é Jeová. Jeová que impediu Sarai dar à luz. Por isso que eles não tinham filhos. Diante desta crença, não deveria fazer uma pergunta? Sarai deveria fazer esta pergunta: por que Jeová está impedindo de eu dar à luz aos filhos? Dar à luz filhos? Jeová responderia: certamente. Mas parece que essa parte não foi feita pela Sarai, mas já que Jeová impediu e ela está sendo punida ou castigada, isso era entendimento da época. Então, mas precisa ter filhos para que seja feita a promessa de Deus, porque era para constituir uma grande nação. E também os filhos serem incontáveis igual às estrelas do céu. Então veio a ideia para Sarai. Esta ideia veio de onde? Qual é a fonte da ideia? Esta ideia é de Deus? De Jeová, Criador? Se não for, só existe mais uma fonte de destruidor, Satanás. Eu creio que seja da ideia do destruidor. A Sarai então sugere: marido, já que Jeová me impediu de dar à luz filhos, e nós somos chamados para ser uma bênção, para constituir uma grande nação, então vamos fazer aquilo que nós podemos fazer. Aqui eu lembrei de uma coisa que é tão comum ainda hoje. Qual é a coisa tão comum dentro do mundo cristão hoje? Eu frequentemente ouço isto: Deus é todo-poderoso, Ele pode fazer tudo para ser humano. E já fez. Mas tem uma parte que o homem deve fazer. Você já ouviu isto ou já pensou sobre este assunto? Deus é o Todo-Poderoso, Ele faz de tudo,
mas também cabe ao homem fazer sua parte. Sarai pensava assim: Deus é o Todo-Poderoso, até mesmo a ponto de Sarai tornar estéril. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos ajudar a Deus. E assim, você conhece a história. Toma a serva de Sarai, Agar, e Abrão, então, toma como mulher e deita com ela e vem um filho, Ismael. Que coisa, né? Primeiro útero de aluguel registrado, né? Agar deu filho, chamou-se Ismael. E agora, este filho, mesmo enquanto amamenta, estava mais no colo da Sarai. Era filho da Sarai. Agar serviu simplesmente para dar à luz, mas filho é de Abraão. Legítima esposa é Sarai. Então era filho da Sarai. E a partir desse filho Ismael, então Sarai estava imaginando o quê? Vai ter filhos, descendentes incontáveis, vai ser uma grande nação. E assim o tempo passa. Passam mais 13 anos. E Abraão, agora 99 anos, Sarai com 89 anos. Sarai já não ovula mais. Abraão, mais tarde nós podemos ver que ele era impotente. Não tinha espermatozoide. E agora, Deus aparece. Gênesis capítulo 17. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, agora, veja só, apareceu-lhe Jeová e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de numerosas nações. E continua: Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no discurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E continua falando: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então, Deus
estabelece esta aliança. Agora Ismael, 13 anos. E Deus fala, circuncidar. E Abraão ouvindo, todo macho na casa de Abraão agora, deve ser circuncidado. Não somente Abraão e Ismael, mas todo homem, seja nascido na casa dele ou como comprado, os escravos, os servos, estrangeiros, todo mundo tem que ser circuncidado. Se não for circuncidado, sabe o que vai dar? Verso 14. Que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Uau! Então, circuncidar, tirar o excesso da carne do prepúcio, do órgão sexual masculino, era algo impressionante, porque se não for, será eliminado do povo que Abraão, a partir de Abraão vai ser constituído. E continuou falando, veja só, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. Olha só. Um ser humano, Abraão, rindo da palavra de Jeová, quer dizer, não considerou, até zombou, até teve até falado, que piada é essa? E falou consigo mesmo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Aí Abraão sugere a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. E Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás Isaque. Deu a teu nome, o filho que Sara vai dar à luz. E ainda diz, estabelecerei com ele a minha aliança. Veja só, aliança perpétua para sua descendência. Abraão já tinha feito um filho, deitando com Agar, que é método humano. Qualquer um pode fazer isto, né? Com mulher que ovula normalmente, qualquer espermatozoide encontrando, dá um filho. Agora, Sara, com 90 anos, não tem mais ovulação. Acabou o costume da mulher. E Abraão, com 100 anos, também impossibilitado, e Deus fala. Primeiro ele se apresenta, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E quando Abraão ouve estas palavras de Deus, de que Sara vai dar à luz, ele dá risada. Oh Deus, chega de brincadeira. Eu já fiz filho. E Deus fala,
Eu sei que você já fez filho. Ele também vai ser uma grande nação. Mas a minha aliança, verso 21, a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Jamais Deus vai estabelecer a aliança com Ismael, mas sim com Isaque, que Sara vai dar à luz daqui a 1 ano. Uau! Algum ser humano é capaz de fazer isto? Hoje, algum especialista em infertilidade na área de obstetrícia, algum médico do mundo inteiro pode fazer com que um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos que não tem mais ovulação, pode ter um filho de uma forma original, natural, através de relação íntima? É impossível. Mas Jeová diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu vou fazer. Que coisa, que coisa. E no capítulo 18, então, nós vemos Deus, na forma humana, aparece a Abraão e para Sara. Certamente, Abraão deve ter contado o que aconteceu, o que ele ouviu a respeito da vinda do Isaque para Sara. Até mudou o nome, né? Abraão falou para Sarai: o meu amor. Seu nome não é mais Sarai, mas vai ser Sara, assim que diz Jeová. E você vai ter a luz, vai se chamar Isaque, assim falou Deus. O que será que Sara teria respondido? Se fosse minha mulher, deve responder assim: vai plantar batata, vai caçar sapo, não vem perto de mim, não, sai, seu velho. Nem funciona e ainda vai dizer que vai ter filha. Vai. Todas as mulheres desta idade, quando ouvir tal promessa de Deus, vai falar assim. Ainda mais que Sarai, enquanto era ainda Sarai, qual era sua concepção em relação a Jeová? Ele me impediu dar à luz filhos. Tinha esta crença. E agora vem dizer que vai ter filho nesta idade. Vai. Mas que crente, né? E Deus nunca desiste. Isso é bom demais. Mesmo com descrença, dúvidas, incredulidades, aquilo que Jeová planejou desde antes da fundação do mundo nunca muda. Aleluia! Que bom, que bom! Então, Deus pergunta: onde está a sua mulher? Cadê Sara, tua mulher? Aí Abraão responde: está aí na tenda. Então diz: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho.
Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, tal marido, tal mulher, né? Sara riu e disse no seu íntimo: depois de velha, e o velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Aí disse Jeová a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para Jeová a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Jeová simplesmente desconsidera que Sara é incrédula, dá risada e pior, quando Deus falou isso, Sara, receosa, e vem dizer: não me ri. Jeová disse: não é assim, é certo que ixi. Poderia ter falado de um tom de raiva, ira, mas creio que Deus não falou assim. Para aquela Sara, talvez trêmula, porque está mentindo, com uma voz tão meiga. Sara, pode falar que você riu, não importa que você riu, você vai ter o filho, porque o meu plano, Deus fez de tudo para que Sara pudesse acreditar nas palavras de Deus. Meus amados, mesmo que você não compreenda perfeitamente a vontade de Deus, Ele nunca desiste até que você venha a exercer a fé na palavra de Deus, compreender perfeitamente a sua vontade através da palavra de Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Então, meus amados, não desista, não rejeite até o último momento a voz do Espírito Santo. Todos nós temos esta esperança de que no tempo certo nós vamos ouvir atentamente a voz do Espírito Santo e viver retamente segundo aos seus olhos. Então, Isaque veio. Isaque veio no capítulo 21. E Isaque agora completa e desmama, não sei qual é a idade, e Abraão faz um banquete grande. E nesse banquete, o que Sara então viu? Vendo Sara, verso 9, que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Ismael, agora, 14 anos. Isaque, quem sabe, pouco mais de 1 ano, alguns anos. Também não sei exatamente qual é a idade de Ismael, né? Eu estava contando 1 ano Isaque e 14 anos Ismael, mas esquece, eu não sei quais são as idades. Mas Ismael estava fazendo o quê? Estava tirando sarro, estava ignorando Isaque.
Talvez dizendo, olha, eu sou seu irmão mais velho, me respeite. Quem sabe, né? E Sara disse a Abraão, rejeita esta escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Humana ou sentimentalmente falando, mas que crueldade, não é? Antes foi ela mesma que incentivou o marido para ter o filho. E agora que ela tem seu próprio filho Isaque, e vendo que Ismael estava abusando, e o que então falou? Rejeita essa escrava e seu filho, porque filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Abraão, ser humano, pai dos dois, pareceu muito penoso. Ismael também é filho dele. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Ismael não é a tua descendência, em outras palavras. O que isso está falando? É um pouco difícil de entender disso, né? Veja só. Embora, carnalmente falando, Deus disse, olha, do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. É o descendente de Abraão. Mas a aliança nunca é com Ismael, mas sim com Isaque. Mas que aliança é essa? Ismael não foi circuncidado? Foi. Isaque foi circuncidado? Foi. Então, os dois não são da aliança? Deus falou, não. A minha aliança farei com Isaque. Para entender isto, eu continuei examinando a palavra. Sabe o que encontrei? Coisa impressionante. Realmente impressionante. Vamos para Gálatas. Gálatas capítulo 4, versos 21 em diante. Estamos falando de aliança, lembre disto. Tá? Aliança que Deus fez com Isaque, não com Ismael. Isso está bem claro, né? Em Gálatas, apóstolo Paulo, inspirado por Espírito Santo, diz assim, dizei-me vós, está falando para os Gálatas, os que quereis estar sob a lei. Os Gálatas, quando Paulo escreveu a carta para eles, em que situação se encontrava? Eles querendo estar sob a lei, voltar a fazer circuncisão, guardar todos os 10 mandamentos, todos os rituais de leis de Moisés. Aí então pergunta, acaso não ouvis a lei?
a Escritura, o Velho Testamento. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, o que nós acabamos de explicar. Um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. O que quer dizer isto? O que Paulo estava falando para os Gálatas que estavam sob a lei, ou querendo estar sob a lei? Os Gálatas, meus amados, ter o filho da Agar, qualquer um consegue fazer. É humano. Aqui quando fala que é carne, qualquer ser humano pode fazer isto. Não tem segredo nenhum. Agora, o da livre, filho da livre, mediante a promessa. Nenhum ser humano é capaz de fazer da livre, a partir da Sara, somente Jeová, o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer. Por quê? Porque prometeu. Porque é a vontade dele. Nenhum ser humano, mesmo que tendo toda a vontade, toda a progressão científica, nenhum ser humano pode fazer isto. Mas fazer filho com Agar, qualquer ser humano consegue fazer. Paulo está colocando isto. E ainda mais explana. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Preste atenção agora. Estas mulheres, Agar e Sara, são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. O que Paulo está falando? Agar é o Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai depois que Deus tirou o seu povo do Egito, da casa da escravidão? Ele proclamou todas as palavras. Êxodo capítulo 20. Ele então se apresenta. Eu sou Jeová, teu Deus, que tirou da casa da escravidão do Egito. Agora vocês são livres. Livres. Vocês que eram escravos até alguns dias atrás, agora são livres. Então, vamos viver como livres, não mais como escravos. Meu povo, vocês estão livres porque eu libertei. Nenhum ser humano deste mundo pode libertar vocês das mãos de Faraó, porque Faraó era rei mais poderoso da época. A nação Egito era a nação mais poderosa que existia na época. Então, nenhum ser humano poderia libertar vocês
mas eu sou Jeová, eu sou teu Deus. Eu libertei vocês porque eu fiz promessa, fiz aliança com Abraão. Agora vamos viver igual livres, não como escravos. Aí Deus dá todos os estatutos, todos os mandamentos, todas as leis, e incluindo 2 tábuas de pedra, livro da aliança. Em 2 tábuas, Deus escreveu, resumindo todas as suas palavras. Em 10 mandamentos estava então todas as palavras de Deus resumido e que os livres podiam desfrutar. Enquanto eram escravos, roubar, matar quando está com muita raiva, odiar e cobiçar e pegar coisas do seu vizinho era coisa normal. Ninguém condenava. Quem era mais forte fazia de tudo. Agora, libertos, livres. Então, para desfrutar a verdadeira liberdade, é melhor não roubar. Para satisfazer seu ego, roubar ainda seria muito bom, mas como livres, agora Deus estava acordando, olha, não somente satisfaça seu ego, sua carne, mas você é espiritual, sua consciência que deve estar em plena paz, plena alegria. Para isto, você realmente precisa rejeitar aquele pensamento que você tinha enquanto era escravo. Tudo meu, tudo. Aí exercia a sua própria vontade. Mas agora lembre que você tem um Deus. Este Deus é diferente de você. Eu quero levar você ao meu nível. Somente assim que você vai ser feliz, vai ter bem-estar. Foi dado a lei. O que o povo falou? Falou com espírito de escravo. Sim, nós vamos guardar todas as tuas palavras. Porque estavam acostumados, né? Quando não atendia o que o opressor falava, apanhava, e até mesmo sem comida, sofrimento, castigo. Então o povo, com medo ainda, porque ainda o espírito não mudou, vamos guardar. E assim o povo tentou guardar todos os mandamentos, toda a lei que Jeová proclamou no Monte Sinai. Eles queriam guardar humanamente. A carne queria guardar. Quer dizer, quando você quer guardar os mandamentos de Deus humanamente, você é simplesmente escravo. Por quê?
Já pensou você transgredir a lei de Deus? Você pecou. Consequentemente, qual é o sentimento? Já que você pecou, vou receber algum castigo. Eu não vou ter favor de Deus. Medo. Aí você pede perdão. Oh Deus, me perdoe porque fiz isso, aquilo, E você tenta fazer todas as coisas para poder agradar a Deus. Para você se libertar desse sentimento de que você é culpado, porque você é pecador. Eu sei que muitos cristãos vivem assim. Eu também tinha este tipo de estilo de vida como sendo adventista do sétimo dia no passado. Como eu ficava com aquele senso de que pequei, eu não vou ser favorecido por Deus, qualquer hora vai ter alguma punição por causa desse pecado. Era escravo. E Paulo está falando disto. Tudo que o homem quer guardar a lei de Deus, com seu próprio esforço, com sua própria vontade, torna-se escravo. É isso que está querendo falar. Agar é o Monte Sinai. Monte Sinai, que gera a escravidão. A lei gera a escravidão, porque aponta que você é pecador, você é transgressor da lei. E que Paulo continua? E uma coisa interessante que está falando, olha, vamos ler de novo verso 25. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Esta Jerusalém atual que Paulo está falando no seu tempo, é onde? Jerusalém, onde judeus viviam. Como que eram judeus? Judeus, ao olhar Jesus, o que falava? Olha, por que você não guarda a lei de Moisés? Você está fazendo coisa totalmente errada no sábado. Como que pode curar o doente? Ainda falar, toma seu leito. Isso é transgressão de sábado, o quarto mandamento. Para os judeus que guardavam a lei com seu próprio entendimento, com seu esforço humano, Jesus era o maior transgressor da lei de Moisés. Por isso que eles decidiram matar Jesus. Por isso eles crucificaram a Jesus, usando a mão dos gentios. Você pode entender? Quando você torna-se escravo, perseguir, matar, é coisa óbvia, normal dos escravos. O povo de Israel não vivia assim enquanto era escravos? Meus amados, talvez ainda hoje também tenha Jerusalém atual. Dentro do mundo cristão, pode ter Jerusalém atual igual da época de Paulo.
tenta guardar a lei com seu próprio esforço humano e ter medo. Será que eu transgridi a lei? Ou será que eu sou pecador? E as pessoas normalmente se consideram pecador e assim sempre pede perdão dos pecados nas orações. Nunca se sente livre do pecado, mas sim sempre pecador. Por quê? Porque alguém aponta a lei e mostra que você transgrediu, portanto pecador. Quem é que aponta isto? É Deus que condena? Ou então, diabo que condena, diabo que engana você, tenta você para transgredir a lei e... Porque o diabo fala assim, você tem que guardar a lei. Você não é um bom cristão? Então guarda os mandamentos. E quando você transgride, então diz o quê? Você é pecador, você vai receber o castigo. E você fica... Mas que alegria! Alegria é verso 27. Verso 26. Paulo está falando. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. Jerusalém que está não na Arábia, mas Jerusalém que está no céu é livre, a qual é nossa mãe, é sua mãe, é minha mãe. Paulo está falando disto, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Estéril ter mais filhos do que uma mulher normal que tem marido. Isso é onde? Jerusalém do céu, que é nossa mãe. Imediatamente, verso 28, Paulo então fala, vós, Gálatas, você, meu amado, e a mim, Paulo fala, irmãos, porque Paulo já era filho de Deus, filho da promessa, e ainda fala, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como que Isaque veio a existir neste mundo? Por causa da promessa. Você existe neste mundo por causa da promessa de Jeová. Eu existo neste mundo porque eu sou filho da promessa. Por que eu sou filho da promessa? Porque Deus mandou o seu Filho unigênito e Ele que pagou tudo. Todo o pecado da humanidade foi eliminado pelo sangue derramado de Jesus Cristo. Por causa disso, você e eu somos filhos da promessa. Quando Deus falou para Abraão, sê tu uma bênção, Deus estava dizendo, a partir de ti vai vir
Messias, descendente da mulher, que dá vida, porque a bênção na Bíblia é vida. Esta aliança jamais pode ser humana, jamais pode ser com o filho da escrava. Simplesmente é vontade de Deus. Você e eu sermos seus filhos. A vinda de Jesus Cristo, descendente da mulher, já foi feita esta aliança lá no jardim do Éden, assim que Adão comeu o fruto. Você lembra disto? E agora, novamente, para Abraão estava falando. Sê-tu uma bênção. Isaac, na sua impossibilidade, totalmente impossível para ser humano, mas é possível para Deus, vem Isaac, faz aliança. Circuncisão mostra que com o sangue somente então terá remissão do pecado. Jesus virá para derramar o seu sangue para remir o pecado da humanidade e você e eu tornarmos filhos de Deus da promessa. Coisa impossível para ser humano, mas para Deus é coisa tão óbvia. Como que um ser morto pode ter a vida? Nenhum homem pode dar a vida, somente Deus. Como que um câncer é curado? Por causa disto, na mente do ser humano, qualquer médico oncologista, ninguém pode dizer o câncer é curado. Pode ser tratável. Pode ficar sem recidiva da doença dentro de 5 anos, depois que descobriu, então considera-se curado. Como que uma doença autoimune pode ser curada? É impossível, humanamente falando. Como que aquela artéria endurecida pela deposição da gordura pode ser desfeita? Humanamente é impossível. Nenhuma doença é curável, humanamente falando. Por isso que existe tratamento para poder aliviar um pouco de sofrimento, ou fazer conta que está aliviando o sofrimento, enquanto os fenômenos da morte progridem mais aceleradamente. Tudo que é impossível para ser humano, para Deus é completamente possível. Por quê? Porque Jesus derramou o seu sangue, ele morreu, ele se fez o pecado, para que nós fôssemos a justiça de Deus. Então, meus amados, veja só o que acontece neste mundo agora. Verso 29 de Gálatas, capítulo 4. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Não somente na época de Paulo, mas hoje também, tempo todo. Aquele que nasceu segundo a carne, Ismael, não caçoava Isaque depois de desmamar? Que nasceu segundo o Espírito? Hoje é a mesma coisa. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho,
porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Uau! Lança fora a escrava e seu filho. Em outras palavras, lança fora o Monte Sinai. Concorda comigo? Porque Agar é o Monte Sinai. A antiga aliança, Agar, deve ser lançada fora. Por quê? Porque agora é nova aliança. Aliança feita com Abraão. E o último verso de capítulo 4. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. E sim da livre. E capítulo 5 de Gálatas, Paulo então continua, veja só. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Uau. Aliança nova. Aliança nova. Só é possível quando você lança fora a aliança antiga, o Monte Sinai. E Cristo nos libertou todos os nossos pecados. Tudo aquilo que nós tentávamos guardar, Cristo que cumpriu toda a lei e mostrou que Ele cumpriu através do derramamento do sangue, seu amor infinito. Ele veio para nos servir. Servir a que ponto, como diz em Filipenses capítulo 2, morrer na cruz de Calvário. Ele veio na forma do servo, servir. Por receber este serviço de Jesus Cristo, somos libertos, livres do pecado. Agora, como que nós recebemos este serviço ou obra de Jesus? Somente por Espírito Santo. Porque humanamente pensando é impossível. É impossível o câncer ser curado, impossível aquela artéria endurecida voltar ao normal, humanamente falando. É impossível qualquer doença autoimune ser curada. É impossível células mortas serem regeneradas, cirrose hepática, escleroses, derrame cerebral, aquelas células mortas são impossíveis para serem regeneradas. Mas Deus faz. Isso nós vemos todo o dia. Deus faz. Por quê? Porque Jesus já pagou todo o castigo do pecado que você e eu deveríamos receber. Isaías capítulo 53, versos 4 e 5. Ele que pagou, portanto nós temos a paz. Tudo isso somente por Espírito Santo que nós podemos compreender. A fé que Espírito Santo nos comunica através de ouvir a palavra de Jesus Cristo. Espírito Santo que nos conduz para entender
as palavras de Cristo e que gera a fé, e com esta fé somente nós podemos experimentar que somos livres, que somos curados de qualquer doença. Portanto, mesmo com a doença, com a fé que o Espírito Santo nos comunica, podemos então dizer: eu não sou doente. Esta doença que existe em mim não fará nada absolutamente, porque eu tenho a vida para sempre em Jesus Cristo. Continuando, Paulo fala: permanecei, pois, firmes. Permanecei firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para isto, então, realmente precisamos lançar fora a escrava e o seu filho. Foi a ordem de Deus para Abraão. Embora doesse muito, foi penoso demais para Abraão lançar fora a escrava e o filho, mas pela fé Abraão fez. Por isso que ele é pai da fé. Pela fé desligou da escrava sua mulher e seu filho. Vamos finalizar. Veja só, verso 5 do capítulo 5, Paulo fala: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Veja só, não é por guardar a lei que nós vamos ter a fé, nunca. Paulo fala: a fé vem por guardar, pelas obras, guardar a lei. Pelas obras jamais vem a fé, mas sim pelo Espírito vem a fé. E isso então é imputada à justiça. Sabe como que vive então? Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, veja só, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Quando fala assim, as pessoas então começam a falar da seguinte forma: sabe como que as pessoas falam? Apóstolo Paulo que fala, né? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Veja, muitas pessoas simplesmente falam: Jesus derramou seu sangue e lança fora o Monte Sinai, então posso viver de qualquer jeito. Não precisa guardar a lei, os mandamentos. Quem pensa assim, o que Paulo fala? O que a Escritura fala? Ainda está na carne. Ainda não experimentou o Espírito. Meus amados, há tantos e tantos joios que Satanás colocou nas igrejas
dentro do mundo cristão, tantos e tantos joios. São crentes, mas que ainda estão na carne, porque rejeita o Espírito Santo. O Espírito Santo é concedido para todos. O Espírito Santo habita em nós, somos templo do Espírito Santo. Mas o inimigo faz com que talvez entenda a Escritura carnalmente, não guiado por Espírito Santo. Então, já que Cristo me libertou, sou salvo, estou salvo para sempre, só chamar o nome de Jesus Cristo, então, eu sou salvo. Quem invocar o nome de Jesus, estou salvo. Está escrito isso na Bíblia. Então, invoca, mas carnalmente. E vive de qualquer jeito. Realmente vive de qualquer jeito. Ou vive no máximo moralmente perfeito, mas com todo o esforço humano, carnal. Por isso que lá no íntimo ainda são escravos. Medo, temor de que um dia vai acontecer alguma punição, porque Satanás condena. E por ter rejeitado o Espírito Santo, então continua sendo condenado por Satanás. Meus amados, Paulo então nos exorta: sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei, todo o Monte Sinai, toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nova aliança. Jesus deu um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando este amor é recebido pelo Espírito Santo, pela fé, e daí nós amamos nossos próximos como a nós mesmos. Como Jesus amou, somos livres. Quem é livre, então, o que acontece? Fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que maravilha! Não é que você vai ter que ter o amor, mas é fruto de ter recebido pela fé, a fé que Espírito nos comunica. Então, surge o amor natural, espontaneamente. Eu sou livre. Livre quer dizer o Espírito Santo que faz tudo em mim. Cristo que vive em mim, Ele que faz. Contra estas coisas não há lei. Meus amados, vamos compreender esta verdade pela fé que Espírito Santo nos comunica e que
nós desfrutemos do fruto do Espírito Santo. Aleluia! Vamos agradecer. Pai nosso que está nos céus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos concedeu o Espírito Santo. A fé que o Espírito Santo nos dá, nos leva a compreender as verdades e que nós então recebemos a adoção dos filhos, filhos da promessa. Não porque fizemos alguma coisa, mas sim simplesmente exercemos a fé, assim como Abraão e Sara exerceram a fé e eles avançaram sem duvidar, e assim veio Isaque. Nós também exercemos esta fé, somos filhos da promessa. Por sermos filhos da promessa, então temos fruto do Espírito Santo. Que maravilha, ó Pai, que podemos viver alegremente sempre, mesmo com a doença ou sem doença, porque jamais somos doentes, mas somente somos filhos da promessa, herdeiro da vida eterna. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!